VAR fez vários isso? momentos o VAR foi usado errado. Vários. Aí tudo bem. Gente, o VAR Aí nós começou... estamos mudando a discussão, o beleza. VAR começou no Brasil, no Campeonato Espera um Brasileiro, pouquinho aí, né? o VAR começou no Brasil em 2019. Isso. Em 2019, a verdade é que o VAR foi Nossa. não sei se eu ia usar uma palavra que eu vou até refazer. Foi quase uma irresponsabilidade Uma botar o VAR, maluquice, cara, botar não o VAR em mexer. 2019, porque ninguém tinha treinamento. Ninguém sabia. Ninguém tinha treinamento. Então foi feita muita barbeiragem foi feita no VAR. Esse é o lance do Caleri e do Esse é o Fagner, lance ó. do Caleri. Depois de 4 anos, hoje, os caras estão mais treinados no VAR. O protocolo está melhor assimilado. As pessoas já pensam com a cabeça do VAR. Hoje a gente está caminhando para o entendimento. A Mas verdade você não acha é que vale a pena o CNM vir a público e fazer uma explicação? eu acho que vale. Pra tudo e pra Ou o todos? CNM, ou o Bassols, que é o responsável pelo VAR, Isso. pela parte de VAR, deveria vir dizer, É que para você sabe, respaldar, vai ser respaldar assim isso. agora. Vai ser assim isso. O Pedro Raul, olhando por baixo, para mim é pênalti. Pra mim é pênalti. O cara dá um toque com a bola à frente, ele dá um Rodrigo toque. Fernandes. Só que é perfeitamente possível de alguém olhar e falar, pra mim não foi pênalti. E o Na árbitro tá de Europa, frente, né? na Europa, Não vai dar nunca. Na Europa esse pênalti não daria nunca. Não dá esse, então, não assim, dá E esse lance da Depende Europa da aí liga. resulta em quê? nesse Na daí, Europa, Esse daí. Segue Caleri o do jogo. Fagner. é gol. Segue o Segue jogo. o jogo. Esse daí é bola pro meio e segue o jogo. Ô, Jorge, nós fizemos ontem o City aqui, lance assim, lá vai seguir. O pênalti não é marcado, o pênalti foi marcado ontem pro Corinthians, na Inglaterra não é marcado, e esse gol aí vai seguir, filho. Na Vai Inglaterra, seguir. na Inglaterra eu acho que eles estão exagerando na outra ponta. outra ponta. É. Porque o tal do conceito da interferência mínima tá virando o conceito de interferência zero. Teve o E tá pênalti deixando do Haaland ontem. Exatamente. Claríssimo. Então tem lance que tá passando batido. é isso. Agora, Giovana, é porque eu acho que assim, o ponto do superchat que o Gustavo acabou de mandar é aquela da... É o que a gente fantasiou, é o que a gente vislumbrou com a chegada do VAR. Uma das coisas que vendiam, né, um dos benefícios vendidos com a chegada do VAR era o de justiça. Não, agora nós vamos ter uma chance maior de vermos uma justiça no esporte, na aplicação das regras. Mas como você ainda tem lances que são interpretativos, mesmo dentro do protocolo do VAR, aí às vezes passa a sensação, como passou pro Gustavo aí do superchat. Pô, não serve pra nada, porque continua na interpretação, continua tirando da cabeça de quem tá operando e quem tá apitando. Acho que esse é o problema, né? Sim, eu acho que o Vitor vai muito bem quando ele fala na questão, talvez a palavra não seja interpretação, né? Talvez, mas você corre o risco do árbitro estar ali bem posicionado, ter uma visão naquele momento, e quando ele olha em câmera lenta, ele muda a opinião dele. Tanto que muitas vezes a gente já viu o árbitro marcar o pênalti, ser chamado muitas vezes de forma incorreta, e ali em câmera lenta e mudar a opinião dele, porque em câmera lenta você acaba tendo muitas vezes outra percepção. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que entender a regra. Sim. Aquele lance que você estava falando a bola saiu ou não, não importa se saiu ou não, o gol é legal porque voltou a posse para o Real Madrid. Então a gente tem que entender. A gente está brigando contra a regra para que a regra seja mais clara, para que a regra mude, ou a gente acha que a regra está sendo aplicada de forma errada? Então, se está ali na regra, a gente tem que seguir a regra. Ah, mas não era aplicado. Mas tem que ser, cara, é a regra. Sim, mas aí a discussão vai ser beleza. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de Santos e Curitiba, de um pênalti marcado pelo VAR no Zanocelo. Primeira ou segunda rodada do ano passado. Meu Deus eu falei sobre do céu, isso. ano retrasado, né? Curitiba Não, estava ano na passado. B. Ano passado. Foi ano passado. Passado? Foi. Eu me lembro que eu falei, inclusive Nossa, eu fiz um post dizendo, a partir de agora vai ser assim, É isso? que o árbitro não se mete. É isso. Que o árbitro não se mete, exatamente por causa disso. Então assim, eu acho que... E eu falo isso discordando um pouquinho disso, porque eu acho que a solução disso daí pra mim seria E ele você tá bem implantar... colocado aí, né, Vitor? Você implantar... Esse é o lance do pênalti, né, Esse do é o lance do Rafinha. pênalti. Ele tá A bem solução disso daí pra mim... Porque o que acontece? Durante anos a gente ficou com a visão de quem estava no campo, correto? Que é uma visão, muitas vezes, subjetiva. Agora você tem 2 subjetivos, né? Porque você tem o Então. subjetivo do árbitro lá dentro e o subjetivo do VAR. Ah, mas quando veio o VAR, as pessoas esperavam que o VAR fosse o objetivo, não o subjetivo. Então, Não, mas é o aí- VAR. O VAR vai ver o vídeo e vai consertar tudo. O porque cara fez pelo- lambança, o VAR corrige. Porque da forma que o protocolo do VAR é hoje, para você voltar o pênalti, deveria ser um pênalti. Para você voltar um pênalti, ou para você dar um pênalti, deveria ser, assim, dar é menos, mas o voltar ia ser muito, muito raro. Porque só seria no caso assim, o que o senhor deu? Porque ainda tem a comunicação, por exemplo, a UEFA não libera a comunicação. Não libera. Porque eu queria ouvir. E deveria ser criticada por falta de transparência. Porque se é a Comebol, os caras falam porque isso. eu queria ouvir o diálogo do VAR em Inter e Milan pro VAR decidir chamar. Porque pelo protocolo, se o cara chega e fala assim, ô fulano de tal,
o senhor marcou pênalti? Marquei pênalti a favor da Inter. Por que o senhor marcou pênalti? O que eu vi no campo foi que o Kjaer usa o braço e derruba o Lautaro. Perfeito? Perfeito. Vamos supor que ele narrou isso para o VAR. O VAR tem obrigação de falar. Então tá bom. Não. Ele tem que falar. Então tá bom. Acabou a análise. Por quê? Porque o braço do Kjaer pega no Lautaro? Pega. Tudo bem, Vitor, mas... Pega. Calma aí, Mas a visão do árbitro pode estar errada. Ok. A carga, a força, o árbitro pode ter interpretado erradamente. Porque ele tem um ângulo de visão... Isso faz parte do jogo. Ele tem um ângulo de visão mais restrito. Quem tem mais chance de acertar na marcação de um pênalti? Um árbitro que tem vários jogadores encobrindo na velocidade com um ângulo restrito ou um cara numa sala com 5 câmeras, 5 ângulos diferentes? Eu concordo com você, só que isso não é o que está escrito. Então, talvez a gente tenha que discutir isso. Tem que ser essa. Vamos discutir. Se então, não é melhor, a marcação de pênalti antes de ser confirmada, ser referendada pelo vídeo. O árbitro marca. O árbitro de vídeo Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Não. O árbitro de vídeo fala. O árbitro de vídeo tem a palavra final. Não, eu vi aqui por 4 câmeras que houve o toque, mas não foi suficiente para derrubar. Então, desmarca o pênalti. Mas isso pode ser o ideal. Isso mas o lance de ontem era pra isso. Aí você vai ter... Mas, gente, vocês não estão entendendo. Não, nós estamos entendendo. Nós estamos querendo mudar. Tudo bem. A maneira que tem que ser. Eu estou discutindo uma possível mudança de protocolo. É que, infelizmente, a gente não é da IFAB. Se a gente fosse da IFAB, ficaria melhor. Mas o que eu estou dizendo é, de forma objetiva, se o árbitro narrasse assim, o fulano de tal, eu dei a falta do Kjaer, porque ele... Pode ser do Rafinha. Porque ele pode ser desse também. Porque, por exemplo, ele pode falar assim, o que você deu? Eu dei que o Rafinha mexeu com o braço e derrubou. Aí o árbitro vai lá e olha, o braço tá lá? Tá. O braço encosta no cara? Tá. O braço faz? Ok, eu não posso mudar. É isso que aconteceu. Se o árbitro narra assim... Pelo protocolo de hoje. Se o árbitro narra assim, ô fulano, o que eu marquei? Eu marquei um toco da perna do Rafinha do Wesley. Aí ele ia falar... Então você tem que vir ver. É isso. É só isso. É só isso. Aí eu tô falando assim, eu nem tô defendendo a regra. Eu acho isso uma merda. Sabe por que eu acho uma merda? Porque você acaba tendo que ter... dependendo de 2 julgamentos. O do apitador do campo e do apitador do VAR. É isso. Então, assim, eu acho ruim. Mas o que tá hoje ele só poderia voltar se o Bruno Aleu fala, não, o que eu dei foi um chute na canela. Aí ele vai lá, então vem ver, porque chute na canela não aconteceu. Então, é isso que tá hoje. Hoje a regra já tem essa conversa? Ontem. Não sei, tem que olhar para ver. O debate que eu acho que tem que começar a valer hoje a palavra final é do árbitro do campo. Isso. Mesmo tendo vídeo. Talvez, com a velocidade do jogo e com a facilidade que alguém que tem todas as câmeras disponíveis tem de enxergar o que acontece, talvez a gente tenha que inverter e a palavra final ficar com o cara do vídeo. Mas aí é muito arriscado. Mas então, porque sabe o que é muito arriscado? Só um minutinho, Gil. Sabe o que é muito arriscado? Porque aí o árbitro do campo vai marcar, um jogo tem 40 faltas, o árbitro do campo vai marcar 38 e o cara do VAR vai marcar 2, a de pênalti. Não, mas só em lance de pênalti. Não, mas aí é... Não, tudo bem, mas é isso, são 2 pessoas diferentes. Mas aí não tem jeito, você não pode parar toda a falta do jogo pro VAR analisar, porque aí não tem jogo. Mas eu acho que nesse caso poderia ter um protocolo de que quando o VAR diverge, mesmo ele vendo claramente ali o campo, ele pode ter a possibilidade de conferir no vídeo. Quando não há um consenso, o peso maior é do vídeo. Tipo, olha, eu vi que tá ali, mas eu acho que não foi. Quer verificar? Vem aqui dar uma olhadinha. Exato, porque aí o erro seria menor. Porque assim, eu duvido que no vídeo, se a palavra final é do VAR, o VAR é o cara responsável por marcar o pênalti. Eu duvido que vendo esse lance, por exemplo, que a gente viu, ele confirmar. Aconteceu no Inter Milan. Aconteceu no Inter Milan. Ele marcou no campo com total convicção, foi no VAR, olhou e falou, não foi pênalti. E não foi pênalti. Só pra constar, não foi pênalti. Eu entendo muito tudo que o Vitor tá falando. Mas eu tô falando de palavra final. O pênalti foi mantido porque a palavra final é do cara do campo. Tudo bem. Se a palavra final fosse do vídeo, talvez essa marcação não fosse mantida. Qual? Essa daí? Essa daí. Tudo bem. Mas eu acho que se o Bruno Aleu fosse ao vídeo, ele tinha isso que eu tô falando. Eu acho, eu tô concordando com você, mas tô indo além. Eu acho que se o Bruno Arleu fosse ao monitor, ele voltaria o pênalti. Ah, sim. Eu acho que ele voltaria o pênalti. Só que o VAR foi correto ao não chamar. Eu entendo, porque não é pra chamar. Nós estamos entre o correto, de acordo com a letra fria da regra, e o justo. Mas temos um problema. Eu entendo muito o que o Vitor tá falando. Mas desculpa, assim, eu também não tô lá muito preocupado se tá nessa porra desse protocolo, se não tá nessa porra desse protocolo. Mas tem que seguir o protocolo, senão vira zona. Senão vira surubandê, pô. Um lance desse aí, vem dar uma olhada aqui,
Ah, não aguento. Tem que, Eu não aguento, tem que eu não refazer o aguento. protocolo. Mas eu acho, aí tem que você tá aprimorar o fazendo. Aí protocolo. você. Exatamente. Ô, Você tá. ô, Você... nem- Aí nem o com a Corinthians lente eu pode consigo ver o reclamar de pênalti, que não cara. tá sendo Aí o seguido Corinthians o pode protocolo. reclamar. Sabe por quê? Sim. Porque aí se você for VAR, vai chamar num desse, se eu for VAR, vou seguir a mas lei. a reclamação dos clubes é essa. Tá errada a reclamação. Tudo bem. Mas eu consigo Tudo bem. entender a reclamação. Eu concordo. Como essa aí, cara. Desculpa. Concordo. Se, vou te falar mais uma. Se é na Premier League, que até os caras acharam, é cartão amarelo pro jogador do Corinthians. Acho que não, justamente por ter contato. Justamente por ter contato. Eu acho que não. contato? Tem contato. Não, o contato tem, mas Tanto ele tem contato ele é que se não zero tiver- impactante tanto- pra queda. É Zero. perfeito. O contato Ele não tem. assim, ó. O contato Tanto- tem, por isso que a gente tá aqui discutindo. Exatamente, tanto que o VAR não chamou porque tem um contato. Contatinho, Exatamente. contatinho, Contatinho. Contatinho é outra Já coisa. diria o Gerson lá na Rádio Tupi, contatinho no meu época, contatinho Era na outra minha coisa. época era outra coisa.